chamar também o pastor Eduardo para orar pela vida do pastor Tiago. Antes disso, eu queria apresentá-lo. Pastor Tiago Souza é lá de Joinville, Santa Catarina. Ele estava cansado do frio do sul e veio para o Rio de Janeiro exatamente nesse final de semana, quando ouviu as notícias. Teve uma experiência intensa ontem, real, o que é Rio de Janeiro. Correu de arrastão, inclusive. Não estou brincando. Certamente vai ser uma viagem marcante para ele. O Tiago ele veio acompanhado da sua filha, a Amy, que está aqui à frente. Veio passar esse final de semana conosco. O Tiago é um amigo já de alguns anos, que eu tenho o privilégio de caminhar junto. Através da Atos 29, tive o privilégio de pregar na sua igreja há 2 anos atrás. A Igreja Presbiteriana Vila da Graça, lá em Joinville, uma igreja que tem feito a diferença naquela cidade. Uma igreja que tem... exatamente, fiz parte da ordenação do Tiago, tive esse privilégio. Uma igreja que tem feito a diferença ali na cidade de Joinville, que tem pregado o Evangelho de forma fiel. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Tiago Souza. Eu brinco com o Tiago que ele é o John MacArthur de Joinville, quiçá de toda Santa Catarina. E o pastor Tiago está aqui com a gente. Ele escreveu recentemente um livro. Está aqui o livro? A Família Reformada, Formação e Transformação no Lar, por meio do Evangelho. O livro foi lançado pela João Calvino Publicações. E foi lançado o quê? 1 ano atrás? Pouco mais de 1 ano, né? Esse livro. Ele trouxe alguns exemplares, então eu encorajo todo mundo a adquirir um exemplar no final do culto. Está sendo vendido a R$30. Certamente vai abençoar a sua vida, a vida da sua família e também o ministério do pastor Tiago. Então, quando sair, passa ali na conexão, adquira um exemplar para você. Se possível, compre mais um para dar de presente para um amigo, para um parente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E eu sou muito grato a Deus por receber aqui um amigo tão querido, que eu admiro tanto, porque tem feito um trabalho muito relevante ali na cidade de Joinville. Pedi para o pastor Eduardo para orar pela vida do Tiago nesse momento. Vamos orar então. Deus Santo, nós colocamos, Deus, em Tuas mãos a vida do Tiago, que o Senhor possa usá-lo, Deus, de forma muito especial. Deus, que o Senhor conceda graça, unção ao Teu Filho. Deus, que ele possa ser direcionado, guiado pelo Senhor, Deus, na exposição do Evangelho. Deus, que o Tiago, Senhor, possa ser instrumento para edificação, ensino, admoestação, Deus, da igreja aqui reunida, a fim de que cresçamos, Deus, no conhecimento e no amor por Cristo. Deus, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém, amém, amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Oi. Oi, som, amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Amém. Irmãos, confesso aos irmãos que eu nunca senti tanto calor na minha vida. Eu trabalhei 8 anos no Nordeste, conheço todo o polígono da seca, no sertão nordestino, no alto sertão nordestino, mas o que senti ontem, assim, eu quase quis mudar meu nome para Sadraque, Mesaque e Abednego, alguma coisa nesse sentido. Experiência Rio, 40 graus, arrastão e tudo mais, né? Minha filha quis ter essa experiência do Rio de Janeiro. Pai, vamos conhecer o Cristo, os bondinhos e tal. E Deus proporcionou a ela, então, o arrastão, né? Então, irmãos, eu quero falar hoje acerca de como nós temos princípios bíblicos para achar a nossa pretendente ou o nosso pretendente dentro do povo da aliança. E quando eu falo sobre o povo da aliança, eu vou falar muitas vezes acerca disso, eu estou falando dentro do povo de Deus, dentro da nossa comunidade, a comunidade da aliança, dentro da igreja local. E eu quero falar isso, obviamente que a mensagem, ela é direcionada principalmente aos solteiros, mas quando eu escrevi e fiz esse sermão, e o livro nasceu de uma série de mensagens para a família que eu fiz na minha igreja, eu pensei muito na minha filha,
os meus filhos. Tenho uma filha mulher, tenho outros 2 meninos. E eu pensei, olhando para esse contexto bíblico, como Deus ele pode direcionar o jovem, rapaz, a moça, para encontrar o pretendente dentro da igreja local. E aí nós vamos expor aqui, nós vamos estudar Gênesis capítulo 24. Eu quero ler somente o verso 1, e eu peço para que você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar em todo o capítulo. E o sermão dessa noite tem como título Isaac e Rebeca, o caso Isaac e Rebeca achando uma pretendente da aliança. O caso Isaac e Rebeca achando uma pretendente da aliança. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. Eu vou ler aqui na minha versão, a NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome por esse texto tão maravilhoso, Senhor, tão rico. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa mensagem. Eu oro, Senhor, como um ministro e como um instrumento nas Tuas mãos, que o Senhor venha falar conosco, com graça, com misericórdia, Senhor. Não permita, por favor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca do Senhor, acerca dos Teus preceitos, dos Teus princípios, mas ajuda-me, então, somente a pregar o Teu Evangelho, Senhor, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Faz isso para a fama do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Gênesis é o livro dos começos, o livro dos inícios, é o livro das grandes histórias, irmãos. Aqui nesse livro nós temos relatos, histórias de famílias que são conhecidas por todos nós. Quando nós viramos então as páginas desse primeiro livro da Bíblia, nós somos convidados então pelo autor sagrado a entrar dentro dos dramas familiares e por vezes nos alegrar com famílias, por exemplo, que foram salvas de um grande dilúvio, como a família de Noé. Por vezes nós estamos chorando com um casal que é expulso então do jardim. E esse livro então ele tem muito a nos dizer acerca desses dramas familiares. É interessante, irmãos, que o Pentateuco, os 5 primeiros livros então da Bíblia, que se encontra aqui em Gênesis, esse compêndio desses livros do Pentateuco, eles foram escritos durante os anos de peregrinação de Israel, durante esse tempo que eles saíram do Egito e estavam então no meio do deserto. Veja que mudanças drásticas estavam acontecendo com o povo. E Moisés então escreveu este livro para que o povo de Israel, o povo da aliança, pudesse entender que Deus estava ali com eles, com as famílias, com as tribos, em meio ao deserto. Havia uma série de mudanças acontecendo, e o povo então deveria conhecer bem as suas origens, a fim de não se perder ao longo do caminho desse êxodo, do Egito até a terra de Canaã. E hoje nós vamos então adentrar dentro dessa família, que é uma família patriarcal, e presenciar então, irmãos, um namoro bíblico, uma corte bíblica, um cortejo bíblico, um romance à luz das Escrituras. E por que então essa história, ela está aqui? Veja, irmãos, essa história está aqui para que ela seja lida. Essa história, esse romance, ele está aqui a fim de que ele possa ser redescoberto como modelo para as famílias, inclusive para as nossas famílias. Então, é para você solteiro, rapaz, é para você solteira, jovem, moça, é para nós que somos pais e estamos criando os nossos filhos.
Então veja que, a fim de que venhamos a buscar então as características de se tornar uma pretendente do povo da aliança, nós precisamos saber dos princípios, conhecer os preceitos do Senhor. E aí eu quero ver algumas verdades desse texto acerca de um romance à luz das Escrituras. E tentar tirar do texto algumas verdades. A primeira verdade que eu vejo no texto está entre o verso 1 e o verso de número 9. E a verdade é a seguinte: a pretendente, ela deve ser procurada dentre o povo da aliança, dentre o povo de Deus. E o texto começa então relatando o patriarca Abraão, com uma idade avançada. Veja que em Gênesis capítulo 21, verso 5, o autor sagrado nos diz que Abraão está com 140 anos. Segundo o texto, o Senhor estava abençoando Abraão em tudo. Ele está velho, está cheio de grana, é rico, e é um homem bem-aventurado, abençoado pelo Senhor. Contudo, algo ainda lhe faltava. Veja que ele deseja ver a promessa do Senhor se perpetuar então na vida do seu filho Isaque, o filho da promessa. E a grande preocupação então de Abraão era ver o casamento de Isaque abençoado, agraciado pela promessa do Senhor, assim como o seu casamento foi abençoado. Isaque era um solteirão de 40 anos, nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 25, verso 20. Por ser um filho da aliança, ele era o único então herdeiro da grande fortuna de Abraão. Gênesis capítulo 24, verso 35. Ele era um jovem rico, tinha uma vida financeira estável, ele era um homem de Deus. Diz o texto no capítulo 24 que ele gostava de caminhar sozinho e meditar e orar ao Senhor. Então era um homem rico, era um jovem rico, temente ao Senhor, com uma vida estável, mas algo lhe faltava. Algo lhe faltava, irmãos, a pretendente. Então veja, qual é a vontade do seu pai Abraão aqui? A vontade do seu pai é que ele pudesse dar continuidade então à aliança que o Senhor Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 17, casando-se com uma mulher da sua família. E qual é o sentido aqui então, irmãos? Obviamente que Isaque não tinha escolhas naqueles dias. Eram os dias ali que estavam dando os primeiros rascunhos primordiais ali da aliança. A família da aliança se constituía, nesse caso aqui, entre 3 pessoas: Abraão, Sara e Isaque. Contudo, irmãos, veja que Abraão, ele também não queria que Isaque viesse então a casar com uma mulher idólatra. Por quê? Eram todos idólatras. E é por isso então que ele decidiu achar uma pretendente, uma mulher, dentro da sua própria parentela. A partir do verso de número 2, leia comigo. Disse ao servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, juro pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará a mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra da onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o Senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então veja, irmãos, o plano aqui de Abraão, que basicamente esse juramento ele tinha 3 cláusulas. Um juramento, um plano
para dar continuidade ao pacto que Deus fez com Abraão. Em primeiro lugar, este servo não poderia escolher uma mulher para Isaque dentre as mulheres cananeias. E a pergunta é por quê? Veja que os cananeus e os filhos dos cananeus são completamente diferentes dos filhos da aliança. Qual é o fundamento? As deidades são diferentes. Há um verdadeiro Deus, o Deus dos nossos patriarcas, o Deus de Abraão, e os falsos deuses. Então veja que os filhos de Abraão adoram Yahvé. Os cananeus adoravam Baal. E é por isso então que Abraão estava decidido em orientar o seu filho nessa parte vital da vida. Veja, irmãos, e aqui nós temos um princípio. Os pais precisam ser participantes ativos na escolha do cônjuge para o seu filho ou para a sua filha. Abraão estava convencido de que Deus é que dá a mulher prudente. Onde nós encontramos isso? Em Provérbios capítulo 19, verso 14. Provérbios capítulo 18, verso 22. A mulher prudente vem do Senhor. Abraão sabia disso. E como homem mais experiente, como pai, ele estava decidido a estar presente, ativamente, na escolha de uma pretendente para o seu filho. A segunda cláusula é que aquele homem deveria então escolher essa pretendente entre os parentes de Abraão. É interessante, irmãos. As parentes de Abraão ficavam em Ur dos Caldeus. Não é verdade? E a promessa, a aliança estava começando com Abraão. Mas Abraão, nós podemos ter esse princípio, via na sua própria família uma diferença dentre as demais famílias. Possivelmente a sua família era temente a Deus. É interessante quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos algumas classificações de homens. Nós temos aqueles que são os prosélitos, nós temos aqueles que são completamente ímpios, e nós temos aqueles que são tementes a Deus, aqueles que não passam pela circuncisão, mas temem o Deus Yahvé, o Deus da aliança. Possivelmente, então, essa era a família de Abraão. E a terceira cláusula é que ele não deveria, então, levar Isaque de volta à terra de onde ele, Abraão, havia saído. Por quê? Deus havia falado a Abraão, você nunca mais vai voltar para lá. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 23, então veja, Abraão agora, ele trabalha para que seu filho faça exatamente o mesmo e venha caminhar, galgar, nesse mesmo caminho da fidelidade, dos preceitos do Senhor. E eles fazem esse juramento. E eles colocam, então, é interessante o contexto bíblico, né? Eu preciso trazer esse contexto aqui, do testemunho, e colocando a palma da mão debaixo da coxa. É um eufemismo, irmãos. Testemunho vem, eu acho que eu posso falar isso aqui, vem de duas palavras. Munho e testículo. Coisa estranha, né? Testemunho, literalmente era botar a mão debaixo dos testículos e jurar. Quando eu li isso, eu estudei o texto, Deus, obrigado pelo reconhecimento de firma, né? Estamos livres disso, né? Mas a ideia era jurar pela aliança. Era jurar pela aliança. E daí onde vem então a palavra testemunho? Fica aqui uma curiosidade bíblica, né? Qual é a aplicação para nós desse texto aqui? Deus proíbe casamentos mistos. Simples assim. E nós precisamos então, irmãos, orientar, intervir na vida da nossa comunidade, dentro da nossa família, e tentar então se aproximar desses preceitos aqui das Escrituras. Você quer ter um casamento abençoado? Você que é jovem, ainda solteiro ou solteira, deseja ter uma família abençoada, se aproxime dos preceitos bíblicos. Deus proíbe casamentos mistos, com pretendentes
que não adoram o verdadeiro Deus, que não nasceram de novo, que estão fora da comunidade do pacto, estão fora do povo da aliança. Veja, a perspectiva são completamente são diferentes. Os projetos, os sonhos, a cosmovisão, ela é completamente diferente. Talvez quando você desejar vir participar das programações da igreja, o seu pretendente, ou não mais pretendente, mas talvez a sua esposa, ou seu esposo agora, casado, vai desejar fazer uma outra coisa. Deus proíbe isso. E talvez você diga o seguinte: não, mas isso é do Antigo Testamento. Não! Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14: não se ponham em jogo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Baal? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separam-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Interessante, veja aqui. Não há associação. Justiça e injustiça, luz e trevas, Cristo, Baal, crente incrédulo, santuário de Deus e ídolos. São coisas opostas, diferentes. O autor, Voddie Baucham Jr., ele comenta esse texto dizendo o seguinte, que a observação dessas listas, lado a lado, esclarece a intenção do autor. O descrente e o crente têm tanto em comum em um relacionamento quanto as trevas e a luz, ou Cristo ou Baal. Ou seja, não tem nada em comum. A segunda verdade, irmãos, está entre o verso 10 e o verso 27. E a segunda verdade é que a pretendente, agora estou falando da moça, ela deve se alegrar em ser encontrada. Ela é a pretendente. A partir do verso 10, o autor sagrado diz o seguinte, leia comigo: o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. E ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Então veja que diz o texto que ao cair da tarde, Eliezer, o servo de Abraão, ele vai até o poço a fim de tirar água então para o seu camelo. É exatamente neste momento que algumas mulheres estão se dirigindo ao poço. O que ele faz? Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E aqui nós temos um outro princípio acerca desse relacionamento, desse cortejo bíblico. O cortejo, o relacionamento dentro do povo da aliança, ele é regado com orações ao Senhor, com vida piedosa. A procura da pretendente dentro do povo da aliança deve ser uma procura na dependência do Senhor. Irmãos, aqui nós temos a primeira oração direcionada ao Senhor com um propósito. É a primeira vez que alguém ora ao Senhor por um propósito específico, ou seja, um relacionamento santo. Você deseja procurar uma mulher de Deus dentro do povo da aliança? Seja um homem de oração. Seja um homem piedoso. E veja que a providência de Deus, ela está completamente ligada com as nossas orações. Irmãos, Deus responde às nossas orações. Deus
responde às nossas orações. Ele não está com seus ouvidos tapados, Ele está ouvindo as nossas orações. Nós podemos conversar, nós podemos orar. E Deus, Ele é fiel para ouvir e responder às nossas orações. E o que Deus faz? Deus responde às orações desse homem. A partir do verso 15, leia comigo. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro, correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Todos os camelos acabaram de beber. O homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para os meus companheiros, para eu e os meus companheiros passarmos a noite. Ela disse: sou filho de Betuel, o filho de Milca, que deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: nós temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que nos retirou da sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Veja aqui que Deus respondeu às orações desse homem enviando Rebeca. É na hora que o Senhor determinou. É na providência. Obviamente que nós oramos, confiamos no Senhor. Eu estava até conversando com o Cristiano e lembrando, da nossa juventude. Colocamos o gelzinho no cabelo, passamos o nosso desodorante, compramos aquela calça jeans legal, vamos arrumadinho para a comunidade, esperando, mas orando ao Senhor, que Ele é fiel. Veja, Deus foi fiel aqui. Mas perceba comigo um princípio que deve ser observado. Contemple e observe bem a pretendente. Ore ao Senhor e observe a pretendente. Faça como o servo de Abraão, que avaliava Rebeca a fim de determinar se era uma boa esposa para Isaac ou não. E veja que os sinais são claros aqui. A mulher deveria ser gentil com o servo. Ele colocou isso na sua oração. Ela deveria ser gentil com ele. Ela deveria ser uma mulher de trabalho. Ela deveria ser uma mulher humilde. Deveria ser uma mulher esforçada. Além da sua beleza, que é destacada aqui no verso 16. É interessante porque a Bíblia vai dizer que todas as mulheres, as 3 mulheres dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, as 3 são colocadas no pedestal. Eram mulheres bonitas. É o caso de Rebeca aqui no verso 16. Então veja que Rebeca tinha todos os dotes de uma mulher de Deus. Capítulo 24 aqui no verso 15. Era uma mulher de trabalho, trabalhadora. Verso 18, ela é prestativa. Verso 19, ela é compassiva até com os animais. Ela é uma mulher forte. Disposta a servir. Irmãos, ela deu água a 10 camelos. Cada camelo pode beber até 100 litros de água. Faça as contas. De quanta água essa mulher retirou do poço para dar aos camelos de Eliezer. Agora veja, irmãos, que nós temos uma característica marcante aqui. Ela não saiu à busca de um pretendente. Ela é a pretendente. Ela não saiu à procura. Ela é a procurada.
Ela não saiu para encontrar um pretendente, ela foi encontrada, irmãos. Veja que o coração de Rebeca aqui, ela está no dia a dia, nas atividades do dia a dia, parece que ela está vivendo bem. E aqui nós temos um princípio para as moças. Eu não conheço absolutamente ninguém, a não ser a família do Cristiano. Conheci também agora o pastor reverendo Eduardo. Eu não conheço vocês. Mas eu quero dizer, se você está solteiro ou solteira aqui, descanse no Senhor. Faça as regras básicas, né? Gelzinho no cabelo, perfuminho, tá bom? Não venha para a igreja de moletomzão, né? Com camisa assim, estampadona sei lá, de qualquer outra coisa. Se arrume legal, né? Se arrume legal. Mas descanse o seu coração no Senhor. Moça solteira, descanse o seu coração no Senhor. Rebeca aqui está bem, não está em crise. A arte de pedir a mulher em cortejo é do homem, sempre é do homem. É um princípio das Escrituras. Irmãos, o homem foi criado para convidar a mulher ao cortejo, e a mulher foi criada para responder a este cortejo. Este é o princípio das Escrituras. Nós não temos informações aqui sobre o estado emocional de Rebeca, mas veja, ela não está desesperada. Ela está trabalhando, servindo a casa do seu pai. E ela faz tudo isso naturalmente, ela não está forçando a barra, querendo, de alguma forma, se mostrar para Eliezer. Não, ela está vivendo a sua vida no temor do Senhor, trabalhando e servindo a casa do seu pai. A terceira verdade que eu vejo no texto é que a pretendente da aliança, ela deve ser dada em casamento e nutrir o que nós chamamos de modéstia. É uma palavra em desuso, né? Modéstia. Modéstia. Modéstia bíblica. A pretendente, ela é dada em casamento. O homem sai para casar. E a jovem, ela é dada em casamento. Perceba comigo que Rebeca ouviu uma simples oração. Ela não sabe ainda acerca das intenções do servo Eliezer. A caravana está ali, viajando pela região. Diz o texto que ela correu para casa e contou para a sua família. E aí nós temos Labão aqui. Por favor, fique com a Bíblia aberta. Veja Labão que, diferente de Rebeca, não está interessado aqui em gentileza, em servir. Diz o texto que Labão viu os pendentes e as pulseiras no braço da sua irmã e saiu então para encontrar Eliezer. E aqui fica claro, obviamente, o caráter de Labão que nós conhecemos, né? Mas, ao que parece, Labão, ele era o responsável pela família. Me parece que Betuel, o pai de Rebeca, me parece que ele era um homem velho e até mesmo incapacitado de receber essa caravana. Mas veja que Rebeca, ela está respondendo a alguém. Ela não saiu em carreira solo. Ela não está sozinha na vida. Ela responde a alguém. Labão, ele convida então o servo para entrar, deixa os camelos seguros, alimentados, convida o servo então para passar aquela noite. E aí nós temos entre o verso 34 até o verso 49, eu vou pular isso aqui, porque basicamente nós temos uma repetição de tudo o que aconteceu. Agora, lá na casa de Betuel. Eliezer, ele conta o que aconteceu. Olha, Abraão me mandou aqui, eu fiz uma oração ao Senhor, e ele respondeu trazendo Rebeca. Basicamente é isso, do verso 34 até o verso 49. Agora é interessante que, ao ouvir então o relato do servo, Labão e Betuel entenderam que Deus estava naquele negócio. Eles ouviram a história
e compreenderam que Deus havia planejado e executado tudo. Veja no verso 51, que o pai da moça e o seu irmão mais velho deram um veredito: aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. O pai da moça é convicto aqui nas palavras. Betuel, ele sabe que Rebeca deve ser dada então a Isaac, porque Deus deu sinal da sua providência. Irmãos, aqui nós temos um outro princípio. Veja comigo que Rebeca não sai para casar-se. Rebeca é dada em casamento. E a Bíblia, ela é cheia dessas linguagens: dada em casamento, dado em casamento. Biblicamente, as mulheres são dadas pelos seus pais em casamento. Aí você diz o seguinte: tá, mas não tem a voluntariedade da moça? Obviamente que sim. Nós vamos ver, irmãos, que ela tem a palavra final de desejar ir com a caravana, voltar com Eliezer ou não. Mas veja que o princípio aqui é que essa moça, ela responde a alguém. Ela faz parte de uma família. Ela não está sozinha no mundo. Isso é com as jovens e também com os jovens, com os homens. Ambos, solteiros, homem e mulher, enquanto solteiros, devem se reportar aos pais. Qual é a diferença então? A diferença é que para o jovem, para o homem solteiro, ele é liberado pelos seus pais para procurar uma pretendente. Enquanto a pretendente, então, ela é dada em casamento. Ela não sai à procura. Ela envolve também os pais nisso. Eu não sei se você já percebeu, mas eu acredito que de uns 100 anos para cá, as coisas têm mudado drasticamente. Nos tempos dos meus avós, dos nossos avós, nos tempos dos nossos pais, a coisa não acontecia como acontece hoje. A moça pegava o pretendente, levava na casa do pai e dizia: pai, esse aqui é meu pretendente, ele tem uma palavra ao Senhor. E o jovem então, tremendo que nem vara verde, pedia a mão da moça em casamento. De alguns anos para cá isso mudou radicalmente. A moça simplesmente apresenta ao pai dizendo: está aqui o meu namorado. Quando apresenta, né? Quando apresenta. Ela apresenta: está aqui meu namorado. Esse aqui é um homem que já beijou na minha boca. Quem deu autorização para esse homem beijar uma donzela na boca? Quem deu essa autorização? Essa moça pertence a uma família, esse jovem pertence a uma família. Veja, são princípios bíblicos, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma família, de um contexto, obviamente, de centenas e centenas de anos atrás, mas os princípios, eles podem ser contextualizados. E aí o livro de Gênesis, o livro dos começos, das origens, eles devem ser lidos dentro dessa perspectiva de mudanças culturais. Veja comigo, no verso 54, que o servo então passou a noite na casa de Betuel, pai de Rebeca. Ao levantar então pela manhã, se aprontou para retornar então com Rebeca e Isaac. O texto vai dizer que Labão ainda desejava que aquele homem ficasse mais alguns dias ali, como de costume. A família estava dando então a sua filha em casamento. E desejava então passar seus últimos dias ali de solteira, né? Antes de ver essa moça partir. Veja que além dela ser bela, trabalhadora, gentil, hospitaleira, Rebeca também era querida por toda a família. Ela vai partir. Labão diz: não, fica aqui alguns dias. Mas o servo tem pressa. Ele quer partir.
Eliezer, ele dá basicamente uma advertência, né? Um alerta implícito de que caso ele fosse detido, eles estariam então agindo contra a providência do Senhor. Deus queria levar Rebeca. E os irmãos, então, a família daquela moça, deixam ela partir. E sem hesitar, veja que o texto vai dizer. Rebeca diz, sim, eu irei. Ela não foi obrigada. Quando nós falamos que os pais, eles estão envolvidos aqui nesse relacionamento, não é, irmãos, de casamentos arranjados pelos pais, não. Há uma voluntariedade, ela diz, sim, eu quero ir. Eu quero ir. Sobre a tutela, sobre a bênção dos pais. Ela se lançou à sorte? Obviamente que não, irmãos. Está na hora de partir. E aí aqui algo bem interessante, que na hora de partir, enquanto os camelos estavam se preparando, a família se despediu então de Rebeca e abençoaram ela dizendo que você cresça, nossa irmã, até milhares e milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Ela e as suas servas, né, as moças, subiram até o camelo ali, né, haviam 10 camelos, até o verso de número 59, veja que Rebeca está acompanhada de sua ama, uma espécie de cuidadora que a amamentou desde a sua juventude. Agora no verso 61, interessante, é que as suas servas também desejam ir. Todas elas solteiras, virgens e provavelmente pensando, Isaac talvez tenha, né, outros amigos e outros irmãos. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o contexto aqui e o modelo é Rebeca. A caravana partiu. O servo agora está voltando com essa esposa para Isaac. E interessante, irmãos, que além de ser gentil, trabalhadora, submissa aos pais, decisiva ao ponto de dizer, não, eu irei, essa é a minha escolha, essa é a minha vontade. Rebeca também passou a ser uma mulher de modéstia, uma mulher recatada. Ela tem pudor e cuidado com o seu noivo. Veja a partir do verso 62 comigo, leia comigo. Isaac tinha voltado de Beer Lahai, pois habitava em Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Veja aqui, o encontro, certo? Dentro desse romance bíblico. Ele está chegando com a caravana juntamente com Eliezer. Eles ergueram os olhos. Eles se viram. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, a Eliezer, quem é aquele homem que vem do campo ao nosso encontro? E ele disse, é o meu senhor. Então ela se cobriu com o véu. Parece um texto simples. Parece um simples detalhe aqui na narrativa, mas não. Nós temos um princípio. Rebeca, ela se apresenta como uma mulher modesta, pura, diante da apresentação ao seu noivo. Veja que ao ver Isaac, Rebeca então se cobre com um véu, dando sinal de respeito, dando sinal de pudor. A pergunta é, por que isso acontece? Porque na ordem da criação, Deus fez os homens para perceber as mulheres, e as mulheres para serem percebidas. Em outras palavras, os homens respondem visivelmente às mulheres. E aqui nós conseguimos então entender, por exemplo, que Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, verso 28, qualquer um que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus estava falando isso com quem? Para todos, homens e mulheres, mas veja,
principalmente com homens, que ele diz, quem olhar para uma mulher, quem vai olhar para uma mulher? Um homem. Por quê? Os homens foram criados para olhar, contemplar as mulheres, e as mulheres foram criadas dentro do contexto da criação, para responder a esse contato visual dos homens, irmãos. E aqui nós temos um outro princípio. A pretendente, ela deve se apresentar, esse ato de se vestir, ela deve se vestir de modo compatível com a atitude do homem honrado que está lhe pedindo em casamento. Isso significa que, se uma moça conseguiu seduzir um rapaz, tão somente pela pouca roupa que usa, certamente ela também seduziu e atraiu para si o tipo errado de homem. Você consegue perceber isso? E ambos estão com um problema. Ela se mostrou cobiçável, ela se mostrou, não Rebeca, o jeito mundano, né, de atrair. As mulheres se mostram cobiçáveis, seduzem homens que de forma equivocada acham que isso é tudo, que o corpo é tudo. Ambos vão sofrer dentro do casamento, se isso não for solucionado pelo Evangelho. Douglas Wilson, ele comenta esse texto dizendo o seguinte, é fantástico o que ele diz aqui. Ele vai dizer, se uma filha do Senhor, se veste de tal modo que atrai sobre si a atenção sexual, isso é sedutor e errado. Ela deve vestir-se de uma maneira que qualquer um que se sinta atraído por ela possa, de modo sincero e honesto, dirigir-se ao pai dela e contar a ele o tal desejo. Se ela está se vestindo de maneira modesta e um jovem se aproxima dela de modo errado, ele não irá poder falar honestamente com o pai dela. E o pai, quando sabe o que está acontecendo, vai permitir que se aproxime dela para cortejá-la. O pai, então, procurará um pretendente que se sinta atraído por sua filha, desde que a atração seja piedosa e honrada. Aí você diz o seguinte, talvez você, moça, diz o seguinte, ok, mas não posso me vestir bem? Sim, você pode se vestir bem. O que você não pode é ser sedutor, você pode ser atraente. E isso acho que faz parte, inclusive, do universo feminino. Você pode ser uma mulher atraente, uma mulher solteira atraente. O que você não pode é ser uma mulher sedutora. Porque se você for uma mulher sedutora, você vai atrair o cara errado. E você vai ter problema. Se você atrair o cara errado, se casar com o cara errado, você vai ter um problema no seu casamento. Por fim, irmãos, veja que depois que Isaac ele soube então de todos esses atos aqui do Senhor, ele tomou Rebeca como sua esposa e levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara. Ele se deitou com ela, casou com ela e a amou. Uma última aplicação para nós aqui é que o relato do autor sagrado é em nos dizer que Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe, e o texto vai dizer que ele foi consolado por ela. Estava em luto, este homem, solteirão, estava triste, foi consolado por Rebeca. Isso nos ensina muita coisa. Isso nos ensina que a nossa esposa, a sua pretendente, se ela for a sua noiva, ou a sua mulher, se você já é casado, ela nunca vai ser a sua mamãe. Há cuidados no nosso coração que só a nossa esposa pode dar.
há lutos do nosso coração e tristeza do nosso coração que somente o nosso cônjuge pode tirar. Você entende isso? Isaac percebeu isso quando ele entrou dentro da tenda de Sara. E foi consolado por ela com um consolo que não poderia vir da sua mãe, Sara, vindo da sua esposa. Não confunda a sua esposa, ou sua futura esposa, com a sua mãe. E não confunda o seu esposo, ou o seu futuro esposo, com o seu pai. Ele nunca vai ser, ela nunca vai ser. E eu termino então esse sermão, irmãos, olhando para esse contexto, perguntando para você ainda, jovem rapaz, você está procurando da forma correta e bíblica uma mulher para o seu casamento? Quais são os princípios que está por trás dessa procura? Será que você, moça, já se tornou esta mulher para este rapaz que está à procura de uma mulher piedosa? Você já se tornou essa mulher? Para os pais, será que você pai, será que você mãe, tem instruído o seu filho para cortejar uma donzela da forma bíblica e correta? Irmãos, eu creio que o Senhor nos deu exemplos em sua palavra, que nós precisamos seguir. Há orientações aqui claras. Quando eu leio o capítulo 24 de Gênesis, eu encontro um romance à luz das Escrituras. Um romance, aí nós somos crentes neotestamentários, um romance bíblico, é um romance cheio de Cristo. É um romance recheado da vida de Cristo, da graça de Cristo, da misericórdia de Cristo, da vida de Cristo. Eu estava conversando com um jovem que me recebeu muito bem ao chegar aqui na igreja. Ele estava falando sobre o meu livro e falando um pouco sobre casamento. Irmãos, o casamento é uma foto do casamento de Cristo com a igreja. Eu sei que você já viu isso. Eu sei que você já leu isso. Já ouviu isso em sermões. Mas veja, se é uma foto do casamento de Cristo com a sua igreja, o nosso casamento, o seu casamento, o seu relacionamento, ou o seu futuro casamento, será um relacionamento cheio de graça e de misericórdia. Isaac é filho de patriarca, Rebeca, filha de Betuel, um homem temente ao Senhor, mas ambos filhos de Adão, pecadores, e que necessitavam da graça de Cristo. E aí, obviamente, nós entendemos que a graça de Cristo correu para trás, alcançou este jovem casal, lá atrás, com graça e misericórdia. Que o Senhor te abençoe no seu casamento. Que a sua descendência seja uma descendência pura. Pura no sentido de cheio de graça, cheio da vida de Cristo. Que você, pai e mãe, venha perceber a sua responsabilidade dentro de casa de formar o caráter. Nesse filho, onde ele vai crescer, vai se tornar um homem forte. E precisa saber se aproximar de uma dama. Se você é pai de uma menina, como eu sou pai de uma menina, que você sinta essa responsabilidade, irmãos. Eu vou buscar a minha filha na escola. E na volta, nós levamos mais ou menos uns 15 minutos da escola até em casa. A gente vai falando acerca do futuro casamento da minha filha, do pretendente, das características. Pai, eu quero um casamento assim. Eu quero, na cerimônia, eu quero que venha tocar Bee Gees, Staying Alive, ABBA. Mas a ideia, irmãos, veja, parece uma conversa tão bobinha, mas
A ideia é formar nela uma jovem que vai crescer. E vai se deixar ser procurada. Eu estou conversando com ela, mas ela vai notando. De que não é papel dela procurar. O papel dela é ser procurada, observada, como uma mulher de Deus. E o mesmo farei com meu filho, ao oposto. Ele vai procurar, ele vai observar. Ele vai ser um homem temente a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, sobre todos nós. Te dou graças por esse texto, por esse romance, Senhor, tão lindo e tão cheio de princípios práticos para a nossa vida, para a nossa existência, trazendo significado, Senhor, para a nossa família, da forma que nós devemos instruir e capacitar os nossos filhos. Nós te damos graças. Ajuda-nos, ó Deus, a formar este caráter em nossos filhos. E eu peço, ó Deus, como um ministro visitante, Senhor, a essa igreja, que o Senhor venha abençoar os jovens dessa igreja, solteiros, solteiras, ó Deus, que eles venham procurar, tal como, ó Deus, esse capítulo, que eles venham achar uma pretendente da aliança dentro da comunidade, Senhor, dentro do povo da aliança. Oramos assim, oramos pelos nossos filhos, oramos, ó Deus, pelos jovens, solteiros e solteiras dessa comunidade. Estende a Tua mão de graça e misericórdia sobre a vida deles, ó Deus, e os abençoe em nome do Teu Filho Jesus. Todos nós dizemos amém.